depois do resultado das urnas, é hora de somar forças, sejam elas a favor do governo ou da oposição. É o jogo político com uma nova aritmética, que vai representar a forma como o Executivo vai interagir com o Congresso. A reportagem é da TV Câmara. Foi uma vitória muito celebrada. Dilma Rousseff recebeu uma votação expressiva, quase 56 milhões de votos, 12 milhões a mais que o seu adversário. Mas tão importante quanto sua eleição foi o resultado conquistado pelos partidos da sua coligação nas eleições para o Congresso. Os partidos da coligação da nova presidenta, PT, PMDB, PR, PSB, PDT, PSC, PCdoB, PRB e PTC conquistaram 311 cadeiras na Câmara Federal. Esse número pode passar de 400 se forem incorporados os 91 deputados dos partidos que hoje integram a base aliada na Câmara, mas que não apoiaram nenhum candidato ao Planalto no segundo turno. Os partidos que hoje estão na oposição totalizam 111 deputados. Chama atenção também a pulverização partidária. São 22 partidos com representação na Câmara. A Câmara ser pulverizada não é um problema, ao contrário, acho que é algo positivo, porque isso faz com que o presidente da República tenha que negociar permanentemente visando a formação de maiorias parlamentares. No Senado, Dilma Rousseff deverá contar com 56 parlamentares aliados, contra 24 da oposição e 1 independente. São números suficientes para aprovar mudanças na Constituição que exigem 3/5 da composição de cada casa, 308 deputados e 41 senadores, e podem impedir a oposição, pelo menos na Câmara, de juntar 171 votos para começar uma CPI. O presidente Lula fez um investimento específico naqueles estados em que ele considerou que seria possível eleger 2 senadores da base, o que nunca é fácil, é preciso um governo com muita popularidade para conseguir isso, e conseguiu realmente fortalecer muito a base de apoio. Em minoria no Congresso, os partidos de oposição tiveram importantes vitórias nas eleições para os governos estaduais. Com quase metade dos votos válidos, PSDB e Democratas juntos elegeram 10 dos 27 novos governadores, incluindo aí as 2 unidades da federação mais ricas do país, São Paulo e Minas Gerais. Assim, governadores e também ex-governadores que se elegeram para o Senado pela oposição podem travar a disputa política mobilizando as bancadas estaduais em torno de temas federativos, como a reforma tributária, a distribuição dos recursos do orçamento, a repartição dos royalties do pré-sal e também a regulamentação da emenda 29, que retira recursos da União para que estados e municípios gastem mais com a saúde. Talvez 2011 vai ser um ano de grande discussão sobre o Pacto Federativo e nós vamos ter uma ação muito forte de ex-governadores que foram eleitos agora senadores. Mas a mobilização das bancadas estaduais como estratégia da oposição esbarra na fidelidade partidária. A decisão recente do Supremo que transfere a titularidade do mandato do parlamentar para o partido, dá ao governo e aos partidos um controle muito grande em relação aos seus parlamentares. Isso significa dizer que se as bancadas não tiverem força suficiente para convencer os partidos a fazerem sua a proposta das bancadas, elas terão que votar dentro dos seus partidos de acordo com a orientação. E os partidos poderão fechar a questão e, nessa hipótese, ninguém poderá votar de modo diferente. O Congresso aprovou e já virou lei as novas regras para o serviço militar obrigatório. As medidas atingem médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários. Veja na reportagem da TV Senado. Regras mais claras para a convocação de médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários que não tenham prestado o serviço militar obrigatório aos 18 anos. Nas comunidades mais pobres, nos lugares de acesso difícil, lá estão eles, os militares do Exército, Marinha e Aeronáutica. Além da atividade de defesa nacional e transporte, eles prestam assistência à saúde. Em muitos lugares da Amazônia, os índios e a população ribeirinha contam apenas com os militares para os cuidados básicos de atenção à saúde. Esse trabalho é feito principalmente por profissionais que prestam serviço militar obrigatório
depois de se formarem na faculdade. Eles têm a convocação adiada por cursar o nível superior na época do alistamento ou ainda por ter recebido o certificado de dispensa devido a excesso de contingente. Nesses casos, a lei atual já prevê que o profissional pode ter que prestar o serviço militar depois da graduação. Mas, de acordo com o Ministério da Defesa, a falta de clareza na interpretação dessa lei tem dificultado o recrutamento. Em 2008 e 2009, mais de 500 médicos, dentistas, farmacêuticos e veterinários entraram com ações na Justiça para não cumprir o serviço obrigatório. Nós temos Forças Armadas desde a fronteira da Amazônia até as grandes capitais. E nesses locais nós temos que ter o quê? O pessoal de saúde. Não só para prestar o apoio na área de serviço para a nossa tropa, como também para a população, principalmente as populações carentes. Agora, alguns recebem um certificado de dispensa de incorporação e posteriormente entram na faculdade de medicina, de odontologia, de veterinária e de farmácia. O que acontece? Quando eles terminam o curso, essas faculdades informam as Forças Armadas que eles estão formados e nós convocamos. Exatamente nesse segmento, principalmente na área médica, eu diria restritamente a área médica, é que estão ocorrendo esses questionamentos jurídicos. Essas ações judiciais podem ser evitadas com um projeto já aprovado pelo Senado que disciplina a convocação dos profissionais de saúde para o serviço militar obrigatório. De acordo com as novas regras, a dispensa concedida no período do alistamento terá que ser revalidada após a conclusão da faculdade. A proposta prevê ainda que o serviço militar poderá aguardar a conclusão da residência médica ou pós-graduação. Alisson Marques está no 8º semestre de medicina. Ele foi dispensado do serviço militar por excesso de contingente. Já Leandro Gomes foi dispensado porque na época do alistamento já estava na faculdade de farmácia. Os dois admitem a possibilidade de cumprir o serviço militar depois de formados, mas não concordam com a obrigatoriedade da convocação. Na medida que isso se torna obrigatório, isso vai desviar os seus objetivos e as suas metas, seja para trabalhar numa rede pública ou numa rede privada, então no programa de saúde da família em qualquer município, ele acaba trabalhando de forma indesejada. Eu serviria sim no serviço militar para ter essa opção profissional e acadêmica, de experiência também seria muito válida para a minha formação, mas eu acho que não seria interessante que fosse obrigada, seria uma forma facultativa também. O Brasil, por exemplo, tem mais médicos do que o que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Mas onde é que estão os médicos do Brasil? No sul, no sudeste, ou quando estão nas outras regiões, estão nas capitais. Então o que acontece? As populações dos municípios pequenos estão desassistidos. E não é só na Amazônia não, existem municípios no estado de São Paulo que não tem médico. No próximo bloco, os 100 anos de morte de Joaquim Nabuco, o pernambucano que lutou contra a escravidão. É o Parlamento Brasil abrindo a sua janela cultural.